Me apresentar primeiro. Meu nome é Jubemar, sou enfermeiro de família e comunidade. Já trabalhei em equipes de saúde da família, como gestor de unidade, como gestor municipal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, sobrou para mim a incumbência de discutir o tema de prevenção primária e autocuidado das doenças crônicas não transmissíveis com vocês. Primeiro, começar avisando que essa tecnologia à distância, a aula à distância, é uma novidade para mim. Acho que 2020 impôs isso a gente. Então, estou muito mais acostumado com uma roda de conversa, uma aula discutida, do que uma apresentação propriamente dita. Então, fiquem à vontade durante a apresentação para abrir o microfone, questionar, perguntar. Não precisa aguardar final da apresentação para perguntar alguma coisa, para poderem participar. Estejam à vontade. Vou tentar levar da forma mais leve possível. Final da noite, 8 horas da noite aqui no Rio de Janeiro, 7 horas aí em Campo Grande. Então, acho que todos com algum grau de cansaço pelas atividades do dia. Então, vamos tentar levar da forma mais leve e tranquila possível, que seja um momento de bastante troca entre a gente. Então, para começar, a gente vai conversar esse pouquinho sobre prevenção primária e autocuidado das doenças crônicas não transmissíveis. Meu slide travou, não está passando. Agora foi. Para a gente começar a trazer um pouquinho do conceito de prevenção primária. Então, prevenção primária é a ação tomada para remover causas e fatores de riscos de um problema de saúde individual ou populacional antes do desenvolvimento de uma condição clínica. Inclui promoção de saúde e proteção específica, e alguns exemplos: imunização e orientação de atividade física para diminuir o risco de desenvolvimento de obesidade. Doenças crônicas não transmissíveis compõe um conjunto de condições crônicas que, em geral, estão relacionadas às causas múltiplas, caracterizadas por início gradual, prognóstico incerto, de longa ou indefinida duração, que durante seu curso clínico muda ao longo do tempo, com possíveis períodos de agudização, que podem gerar incapacidade. São responsáveis por um número expressivo de internações, e também estão entre as principais causas de amputações e de perdas de mobilidade e outras funções neurológicas. E trazendo um pouquinho de dados relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, são as principais causas de morbimortalidade do mundo, representam mais de 70% das causas de morte no mundo, equivalente a 15 milhões desses óbitos estão em indivíduos entre 30 e 69 anos, são mortes prematuras. No Brasil, especificamente, 51%, mais da metade dos óbitos de indivíduos entre 30 e 69 anos, são causados pelas doenças crônicas não transmissíveis, óbitos prematuros causados por essas condições. Olhando um pouquinho as causas de óbitos de Campo Grande, especificamente, a gente jogando a lupa aí em Campo Grande, você vai ver que entre as causas de óbitos, doenças do aparelho circulatório, neoplasia, as causas, algumas doenças infecto-parasitárias aparecendo um aumento em 2020, graças ao surgimento do Covid, mas olhando a tábua de mortalidade de Campo Grande, vocês podem observar que entre as principais causas, entre as causas de maior volume, apresentam-se doenças crônicas. E a gente pode ver as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, doenças do aparelho digestivo, doenças endócrinas e nutricionais. E esse aí, voltando, só esse ano especificamente, você vê um aumento entre as doenças, algumas doenças infecto-parasitárias, porque boa parte dos óbitos por Covid encontram-se nesse. Então, vocês vão ver que em 2020, uma média de 200, em 2020 pula para 794, sendo um ponto fora da curva. Mas, habitualmente, maiores causas de morte são as doenças crônicas não transmissíveis. E aí, um gráfico, olhando aquela mesma tabela de uma forma diferente, vocês vão ver que a base, grande parte dos óbitos são de doenças crônicas não transmissíveis, aparelho circulatório em maior quantidade,
neoplasias, e aí vocês observam em 2020 um crescimento das infecções parasitárias, representando 15% dos óbitos até o momento registrado nos sistemas de informação sobre mortalidade. As demais causas têm um grande impacto das causas de doenças crônicas não transmissíveis. As 10 principais causas de óbitos prematuros de adultos entre 30 e 69 anos. Aí vocês podem observar infarto agudo do miocárdio, a principal causa, de maior volume de óbitos causados nessa faixa etária, causados por infarto agudo do miocárdio. Pneumonias, neoplasias de pulmão e neoplasia de mama. Nesse ano surge o CID-B34, doenças para vírus de localização não específica, com 276 óbitos. É um CID usado muito por registro de óbitos de Covid, mas vocês podem observar que entre as 10 principais causas de óbitos, as doenças crônicas surgem como principal causa. A gente hoje é um modelo muito usado para a organização do serviço de saúde, de atenção às doenças crônicas. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse nível 2 hoje, as intervenções de prevenção das condições de saúde, uma população com fatores de risco e comportamentos e estilos de vida ligados ao risco dessas doenças crônicas. Então, a gente vai, um pouco da nossa discussão vai ser ligada a esse nível 2 desse esquema. Os principais fatores de risco para as doenças crônicas: uso abusivo de álcool, tabagismo, a dieta desequilibrada e o sedentarismo, maus que abrangem cada vez mais a nossa rotina, cada vez mais a gente está próximo ao sofá, preso à televisão, ao celular, tentado a alimentação fácil de processados, enlatados e fast foods, e cada vez mais distante de hábitos saudáveis. Praticamente uma epidemia no mundo moderno, sedentarismo, obesidade, e que a gente vai deixando de lado esses hábitos saudáveis, se prendendo cada vez mais dentro de casa. Nossa rotina cada vez mais joga a gente para próximo da televisão, para próximo do celular, para os fast foods, para ganhar tempo. Então, quase um mal do mundo moderno. As principais medidas de prevenção a esses hábitos: prática regular de atividade física, alimentação saudável, manutenção do peso saudável ou redução para as pessoas com excesso de peso, abstinência de bebidas alcoólicas e cessação do tabagismo. Parece simples, às vezes a gente, como profissional de saúde, acha simples prescrever essa sequência de ações, mas só lembrando que nem sempre é tão simples. O usuário tem seus desejos, seus prazeres, suas dificuldades, seus anseios, e nem sempre é simples seguir essa cartilha da vida saudável. E aí, só para ilustrar um pouquinho, uma frase aqui ao lado: vocês veem, certas dietas são simples, é só cortar açúcar, fritura, massas, molhos, bebidas alcoólicas, pães, biscoitos e os pulsos. Porque é isso, às vezes a comida dá prazer. Comer doce, para mim, por exemplo, é um prazer grande. E aí balancear isso entre o prazer e o que faz mal à saúde, o que causa riscos, esse balanço é muito difícil na nossa vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, como profissional de saúde, para não simplesmente prescrever e julgar o usuário, porque a gente já informou, já disse qual é o correto, já passou com a informação certa e ele não segue. Porque, às vezes, a gente esquece que algumas coisas causam prazer e o usuário gosta de sentir prazer, como qualquer um de nós. E aí, alguns pontos para a gente refletir sobre a nossa prática. Primeiro, e aí acho que é inegável, salvo raras exceções, a equipe de saúde é quem conhece mais sobre a condição crônica.
Então, ninguém conhece melhor sobre hipertensão, diabetes, câncer de colo de útero, câncer de mama, ou qualquer doença crônica do que a equipe de saúde, seja o médico, o enfermeiro, toda a equipe multiprofissional. Porém, o usuário é quem mais conhece sobre o seu dia a dia, seus desejos, suas dificuldades, seus prazeres, sobre sua rotina de vida. E aí, partindo desse pressuposto, não existe prescrição sem pactuação, não muda comportamento. Então, isso é um conceito que eu levo para mim desde a minha primeira equipe de saúde da família. Eu lembro até hoje de um dos casos mais complicados que eu tive, que era um usuário hipertenso, diabético, idoso, morava sozinho e que gostava de tomar sua cerveja. Era a principal diversão dele, era tomar sua cerveja. E por muitas vezes a gente ouvia dentro da equipe, ele não quer se cuidar, ele não quer se tratar, não adianta a gente fazer uma visita nele, porque ele vai ouvir, a gente sai de lá, ele faz tudo diferente. E eu, no auge da minha inexperiência, recém-formado, terminado a residência, especialista em saúde da família, dono do conhecimento, abordei esse paciente, fui à casa dele, conversei, e era isso. Falava, ele não ouvia, chegava lá 15 dias depois, era a mesma coisa, estava lá em cerveja na casa dele, ele comendo pão, comendo bolo. Até que um dia ele próprio vira para mim e fala: isso aqui é o que me dá prazer, o que eu gosto é no dia do meu pagamento, comprar minhas cervejas, tomar minha cerveja, comer minha carne de sol. Cresci comendo carne seca e carne de sol. Não quero, não vou parar com isso. Isso me lembra, a carne seca e a carne de sol me lembra minha família, meus almoços em família. E aí caiu a ficha naquele momento. A gente para pensar sobre o caso e aí resolvi conversar com ele e tentar pactuar. Qual era o melhor momento para ele organizar a sua alimentação, se valia a pena, não precisava parar de beber, mas tomar a cerveja dele de forma ponderada. E a gente conseguia um vínculo com ele, tinha muita resistência de deixar a equipe entrar na casa dele, e graças a essa mediação, consegui abordar ele com mais tranquilidade, consegui equilibrar alguns dos seus níveis de glicose, hipertensão, conseguiu monitorar, graças a esse trabalho que não foi simples, não foi no primeiro encontro, no segundo encontro, é um trabalho contínuo, de vínculo, mas graças a esse trabalho a gente conseguiu. Foi um caso que logo na minha primeira equipe de saúde da família, nos primeiros pacientes que eu tive, graças a Deus acendeu esse meu alerta logo lá no início. Eu queria trazer um pouquinho para vocês essa relação entre, a gente pensar um pouquinho nessa relação entre cuidado tradicional e esse cuidado colaborativo com a participação do usuário. Deixa eu só fechar que abriu uma outra janela aqui para mim. Desculpa, só um instante. Vamos voltando. Essa relação de cuidado tradicional, essa relação entre equipe e usuário, se a gente prefere que o usuário seja passivo e a equipe de saúde detentora do saber, prescrevendo o que deve se fazer ou não, e aí, repetindo um pouquinho o que eu falei no slide anterior, a equipe de saúde, de fato, é quem conhece melhor sobre a sua condição crônica, mas é o usuário que conhece como ninguém sobre seu modo de viver, sobre como viver, sobre seu dia a dia. A questão da responsabilidade pelo processo, se a equipe é só responsável pelo processo, ou se é melhor a gente trabalhar numa lógica onde o usuário e a equipe compartilham essa responsabilidade. Adesão à prescrição, se vale a pena a gente pensar que quando o usuário não adere a um tratamento, não adere a uma prescrição, não adere a uma orientação, se é uma questão de deficiência do usuário, ou se é melhor, e aí muitas vezes você acaba culpando o usuário, apontando o dedo para ele, julgando o usuário, ou se é melhor a gente trabalhar numa lógica onde a equipe traz a informação, discute com o usuário suas escolhas, prioriza o que é melhor para ele naquele momento, avalia as estratégias que não estão dando certo, esse cuidado em conjunto
do que simplesmente eu digo como faz e o usuário cumpre. Essa questão da imposição e da motivação externa, eu acredito que é muito melhor a gente trabalhar com conhecimento dessa capacidade de assumir novos comportamentos, motivar o usuário e não eu tentar impor essas questões. Outro ponto do cuidado tradicional, que muitas vezes a gente, como dono do jaleco, a gente acaba se colocando, onde a equipe de saúde da família tem de identificar os problemas, os comportamentos a serem mudados e determinar como serem resolvidos. E aí, um pouquinho quando a gente tem um vínculo com o usuário, quando a gente está próximo, conhece a realidade dele, o importante de discutir, identificar em conjunto as estratégias, quais as melhores soluções para cada problema, qual é a prioridade para ele naquele momento, o desenvolvimento de habilidades para a solução de cada um dos problemas daquele usuário. Então, é muito nessa lógica de pactuar com o usuário, discutir para ele qual é o melhor caminho, entender que ele também tem o conhecimento dele, entender que ele também tem as experiências deles, os desejos dele, e que a gente precisa levar isso em qualquer abordagem terapêutica, em qualquer plano de tratamento, qualquer plano de cuidado, a gente precisa levar a vivência do usuário em conta e com peso muito importante. E aí, um pouco resumindo um pouquinho a tabela anterior, trabalhar nessa lógica de trocas de experiência com a equipe e com o usuário, trabalhar apoiando a adoção de comportamentos saudáveis, fortalecendo essas relações entre usuário e equipe multiprofissional, entender a equipe e o usuário como parceiros nesse processo. É o nosso trabalho, mas é a vida do usuário, então a gente quer se sentir bem por desenvolver bem o nosso trabalho e a gente quer que o usuário se sinta bem por atingir seus objetivos, por atingir suas metas, por ter uma qualidade de vida melhor, por ter uma vida de acordo com o que a gente entende que seja de melhor qualidade. Definir as prioridades de acordo com o grau de interesse e confiança com o usuário. A gente vai discutir um caso daqui a pouco. A gente vai parar a apresentação um pouquinho para discutir um caso e aí a gente pensa o que é melhor para o usuário. É muito fácil dizer que o usuário é obeso, mas será que o melhor para ele, o desejo dele naquele momento é ter uma rotina que o leve a emagrecer, ou melhor voltar a praticar atividade física, ou se abster do álcool ou do cigarro? A gente entender para ele o que é prioridade naquele momento e ganhando a confiança para desenvolver esse plano de cuidados. E sempre trabalhar num plano de cuidados individuais, acho que não tem receita de bolo, até por isso que eu falei, cada usuário tem sua vivência, sua experiência. A gente pensar sempre num plano de cuidados individual, com pactuações e metas de autocuidado. E aí um conceitozinho, fechando um pouquinho dessa primeira parte, cabe aos profissionais de saúde rever sua prática, buscando entender que não basta trabalhar com as doenças, é necessário compreender o indivíduo como um todo, como alguém que vive a experiência da necessidade, do adoecimento, carregada de valores e significados subjetivos, únicos capazes de interferir na qualidade do cuidado prestado. Assim, resta-nos, como profissional de saúde, enfrentar o desafio de construir estratégias para conceber a saúde no âmbito da atenção básica de forma mais solidária e menos punitiva na convivência com os estilos de vida individuais. Não cabe a mim, como profissional, julgar o estilo de vida de alguém, as opções de vida, as escolhas de vida de alguém. Cabe a mim, como profissional, trocar experiências, informar, mostrar os caminhos que o usuário está escolhendo, quais as consequências que pode levar e tentar pactuar com ele de melhor forma essa melhoria dos seus hábitos, essa organização melhor dos seus hábitos. Eu vou parar um pouquinho a apresentação, gostaria que vocês lessem esse caso. Um homem de 40 anos, sem doença diagnosticada, 1,81 m, 109,6 kg, 35,2 de gordura corporal, pratica atividade física uma vez na semana, convive com uma dor lombar que incomoda bastante, mas não chega a causar restrição nas atividades, raramente segue o plano alimentar feito pelo nutricionista,
tem desejo de voltar a frequentar a academia, mas no momento tem receio por conta do Covid. Vive um momento de grande mudança no trabalho, que tem gerado apreensão, estresse, impactando diretamente na qualidade do sono, por exemplo. Faz uso moderado de álcool nas atividades sociais, principalmente nos finais de semana. E tem uma história familiar de hipertensão, diabetes, câncer e Alzheimer. Eu vou tentar fechar aqui um pouquinho a apresentação para a gente começar uma discussão. Eu queria que vocês pensassem que tipo de abordagem, que tipo de orientações vocês fariam para esse usuário. Isso no ambiente presencial seria mais fácil, que a gente estaria numa roda de conversa. Aqui vamos ver como que vai funcionar. Mas fiquem à vontade para falar, só se apresentem, falem o nome, se quiserem identificar a unidade e que abordagem vocês fariam nesse caso. Estou pronto para ouvir vocês. Quem começa? Quem vai? Residente? Nenhum? Ninguém se habilita? Boa noite. Boa noite, Rejane. Meu nome é Rejane, né, e sou residente de enfermagem no Copa Vida. É uma situação bem comum, né, que a gente vivencia no nosso atendimento. Mas, assim, a abordagem que eu praticamente, né, basicamente, orientar, né, dos riscos que esse paciente está correndo, conforme o índice de massa corporal dele está bem elevado, né, já em obesidade, explicar para ele a respeito das predisposições que ele pode desenvolver, que é a hipertensão, a diabetes, né? Ele tem um risco maior para desenvolver. Explicar sobre os malefícios da bebida alcoólica, né? Os benefícios da atividade física. Aqui eu acredito que ele possa ser que ele seja grupo de risco, né? Porque ele está com algum problema no trabalho, talvez ele esteja trabalhando em home office, e aí fica mais estressante para ele ainda, pode ser isso. E dar alguma alternativa para ele. Aqui, o que a gente normalmente faz, eu particularmente nas consultas, é pedir apoio do profissional de educação física para orientar alguma atividade que ele possa estar realizando, né, em sua residência, para não correr o risco, né, de pegar a infecção de Covid por conta da falta da academia, né? E orientar sobre os hábitos alimentares, né? Essa fala que você trouxe no início é bem o que a gente fala mesmo. Você não é que você não possa comer, não possa beber, mas você tem que aprender a comer e aprender a beber. Tudo tem um limite, né? A gente não está ali para julgar nenhum paciente, a gente está para direcionar e orientar os hábitos corretos que ele deve ter para não desenvolver uma hipertensão, uma diabetes, um câncer, né? Lá na frente. Eu acredito que mais ou menos isso. Perfeito, Rejane. Então, eu vou acrescentar um detalhe, que eu não sei se vai inibir ainda mais o pessoal ou se vai facilitar. Esse caso não é um caso fictício. Esse caso descrito sou eu. Exatamente, tentei descrever minha rotina de vida atualmente. Então, se tiver alguma informação que não está no caso alguém queira perguntar, o paciente sou eu. Gostaria que vocês fizessem essa proposta de plano de ação para mim, me ajudassem nesses hábitos péssimos que eu ando cometendo. E aí, quem se candidata a tentar elaborar um plano terapêutico, um plano de cuidados para mim? Rejane, que já começou, pode continuar, se você quiser. O que vocês tentariam pactuar comigo? O que vocês tentariam... Bom, eu sei que o meu comportamento hoje é um comportamento de risco, eu sei que eu estou obeso, eu sei que eu tenho risco de hipertensão, diabetes, até pelo histórico familiar e pela condição física.
que vocês tentariam pactuar comigo? Como que vocês pactuariam comigo nessa situação? Eu sou o paciente de vocês, cadastrado na área de vocês. Aí é covardia, né? Bom, Ó, assim... É minha última cartada. Eu já tentei ter hábitos melhores de todas as formas. Agora eu estou botando um monte de residente profissional para fazer meu plano de cuidados. Se eu não conseguir agora, ferrou. O paciente é um pouquinho difícil, né? Mas, assim, na hora do atendimento, a gente tenta conversar bem fielmente, bem incisivamente, assim, explicando a realidade do paciente, né? As causas. No caso, você é uma pessoa muito esclarecida, né? Mas, assim, a gente tenta pactuar a questão da alimentação, pede para diminuir as porções, né, do dia a dia, tirar o açúcar, se não tirar 100%, pelo menos, tenta tirar pelo menos um pouquinho, né? Ou opta por uma alimentação, assim, menos agressiva para o seu organismo, né? E eu basicamente assim, eu estabeleço com os pacientes, olha, hoje nós estamos pesando, que nem você, 109,600. Vamos tentar, né? Vamos tentar realizar atividades físicas regularmente, pelo menos 3 vezes na semana. E a partir do mês que vem a gente pesa novamente, vamos fazer o IMC para a gente ver a melhora do seu IMC e do peso, e sempre explico, né? Você vai ter melhoras, a gente busca qualidade de vida, a gente não está buscando um emagrecimento para estética, mas qualidade de vida. O seu sono vai melhorar, acredite nisso, tá? O seu sono vai melhorar. Procura ali fazer uma alimentação mais voltada para saladas, nas refeições intermediárias opta pelas frutas, que são até mais fáceis, né, de você ter, né, a sua mão, beber bastante água, né, ajudar seu rim a trabalhar bem legal. E aí no próximo mês, aí eu peço exames, né, para o paciente, num caso assim, né, peço os exames, até porque para fazer um acompanhamento de hemoglobina glicada, da diabetes, das outras funções, e na próxima vez que você retornar, a gente vai olhar os seus exames, vamos ver novamente seu peso, né? Porque agora você vai comer pelo menos em uma menor quantidade, mas mais vezes, né, no decorrer do dia, tomar bastante água, fazer pelo menos uma caminhadinha, umas 3, 4 vezes na semana, de 30, 50 minutos, e eu te garanto que a gente vai ter resultados muito positivos. De vez em quando, assim, a maioria das vezes dá certo. Gente, você falou da água, eu lembrei de um detalhe que eu não coloquei no caso. Eu já tive pedra nos rins, tive que operar de emergência. Então, beber água é outra fragilidade minha. Tá vendo? Então, assim, você tem uma experiência, assim, pedra no rim não é legal, né? Quem mais? Pega da equipe multiprofissional, quem mais vai contribuir? Regiane já falou uma coisa que eu gostei, da atividade física. Eu acho que eu consigo encaixar na minha reorganização de vida. Mais alguém? Essa equipe de saúde só tem a Regiane nessa equipe de saúde? Posso fechar o caso só com as sugestões da Regiane? Mais alguém? Mais alguém? Regiane, qual a sua categoria? Desculpa, não sei se você falou, eu não ouvi. Enfermeira? Isso, sou enfermeira. Cadê? Não tem nenhum professor de educação física? Ninguém? Então, vamos lá. De fato, esse relato de caso sou eu. Tentei relatar minha rotina atual de vida, meu estado físico. Esqueci do detalhe, quando a Regiane menciona a questão da água e das frutas, eu esqueci desse detalhe, que há uns 2, 3 anos atrás, tive uma crise renal com pedra impactando no rim, porque não bebo água regularmente. Melhorei um pouquinho depois da cirurgia, mas confesso que ando falhando. Então, não é um caso fictício, é um caso que a gente se encontra muitas vezes nas nossas unidades de saúde, e aí, por não ter nenhuma patologia diagnosticada, não ter já uma hipertensão diagnosticada, não ter diabetes diagnosticada,
esse paciente acaba passando batido pela gente. No meu caso, acho que chama atenção por causa da obesidade. Mas se eu tivesse, de repente, uns 7, 8 quilos mais magros, acho que eu passaria batido em boa parte dos serviços de saúde. E aí, seguindo um pouquinho no que eu como profissional e eu usuário, o que eu pactuaria? Né? Hoje, o que eu, dentro da minha rotina, conseguiria pactuar seria aumentar a prática de atividade física para 3 vezes por semana. Eu já não conseguiria caminhar por causa da minha dor lombar. Caminhar dói demais. Mas conseguindo andar de bicicleta e fazer natação com um pouquinho de esforço, eu consigo encaixar isso na minha rotina com tranquilidade. E tentar cumprir o plano alimentar na maior parte das refeições. O doce, para mim, é um problema. Então, falar para mim não coma doce é uma dificuldade enorme. E aí, assim, eu estou falando mas isso vale para vários usuários que a gente, às vezes, passa pela mão da gente dentro do consultório, ou nos grupos, ou nas visitas domiciliares. O doce, para mim, por exemplo, seria muito difícil. Vocês veem que eu menciono o uso moderado do álcool, mas não coloco na pactuação. A gente está caminhando para um período de final de ano. Eu sei que precisava reduzir a ingestão de álcool em alguns momentos, mas época de final do ano, por mais que o Covid nos afaste de algumas confraternizações, é um período que a gente tende a exagerar. E aí, o que eu pensaria de meta nesse momento, uma meta bem simples, bem tranquila, de redução de 10% da gordura corporal nos próximos 30 dias. Talvez seja uma coisa que me motive, caso eu atinja. Poderia até ser uma meta mais ousada, mas aí lembrando a época de final de ano, que a gente desequilibra a alimentação. Então, o momento em que a gente vive, às vezes, é importante levar em consideração. Acho que no momento normal, de repente, eu até pactuaria perder mais peso. Então, se fosse eu, paciente, eu, profissional, o que eu tentaria pactuar comigo mesmo, na verdade, eu estou pactuando comigo, aproveitei para montar essa aula para pactuar isso comigo mesmo. Quem quiser acompanhar, eu vou colocar minha avaliação, minha evolução, vou colocar nas minhas redes sociais. Então, quem estiver no Instagram vai conseguir me acompanhar a minha evolução. E aí, importante, quando a gente faz essa pactuação com o usuário, quando a gente ouve o usuário e entende quais as melhores alternativas para ele, é importante a gente avaliar, conhecer as ideias, interesses e a confiança do usuário em cumprir. Às vezes o usuário fala na nossa frente que está interessado, que vai fazer, mas é só dentro do consultório. O jaleco, às vezes, intimida e o usuário fala, muitas vezes, aquilo que a gente quer ouvir, nem sempre o que ele tem confiança, de fato, de cumprir. Então, avaliar essa questão com o usuário é muito importante. Aconselhar, e eu entendo que a melhor abordagem é motivacional e educativa, não punitiva ou julgando o usuário. Acho que se a gente quer conquistar a confiança, quer trazer ele para o caminho que a gente entende, a melhor abordagem é motivar e trazer eles informações que ele não tem. Acordar, pactuar com eles metas mensuráveis, também é importante a gente ver para ter o resultado na mão. E de curto prazo, também a gente avaliar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, a gente pensar de acordo com a meta estabelecida, pensar em ações de curto prazo. Acompanhar de perto e avaliar deslizes, recaídas, apoiadas, dificuldades e monitorar periodicamente, principalmente nas fases iniciais. E aí, tanto para acompanhar como para assistir, vale a pena usar a criatividade, seja grupos, juntar usuários que têm os objetivos em comuns, e aí grupos, atividade consultório presencial, atividade de distância, grupo de WhatsApp, usar a criatividade e entender a melhor lógica desse usuário para assistir e acompanhar ele. Não necessariamente precisa ser numa atividade individual, num consultório individual. Eu, particularmente, acho que nesses casos, nem sempre, na maioria das vezes, na verdade, abordagem individual dentro do consultório, eu acho que não é a melhor alternativa. Eu acho que a gente tem que pensar em usar espaços abertos, usar a rede social, usar aquilo onde o usuário se sente melhor, onde se sente mais à vontade. Aquela história de que dentro do consultório o jaleco branco intimida, como a gente precisa desconstruir algumas coisas, de repente os espaços fora do consultório ajudam mais a gente nessa assistência, nesse acompanhamento. Um pouquinho
dessa questão dos riscos das doenças crônicas não transmissíveis, ele é acumulado durante a vida. Então, ele começa desde do aleitamento materno, do estímulo à alimentação saudável, lá na primeira infância, a introdução de alimentos na primeira infância, a obesidade surgindo na adolescência, o contato com álcool e outras drogas, principalmente a partir da adolescência, e aí a rotina de adulto. Então, é um risco que vem se acumulando durante a vida do usuário. Às vezes fica muito preocupado, caraca, mais uma coisa para eu pensar, eu tenho que... Como é que eu vou fazer? Caraca, eu já dou conta dos meus hipertensos diabéticos, das minhas gestantes, do meu Bolsa Família, tem tanta coisa para eu dar conta, agora eu vou ter que dar conta de prevenir doença crônica. Na verdade, essas práticas já estão no nosso dia a dia. Potencializar essas nossas práticas, assim, promoção da alimentação saudável na primeira infância e aleitamento materno, acredito que seja a rotina de qualquer equipe de saúde da família do país. As ações de saúde do escolar, uma fase importantíssima, que é onde a gente introduz conhecimento, onde a gente começa a formar essas condições de hábitos saudáveis. É muito mais fácil você formar hábitos saudáveis num escolar do que num adulto de 40 anos como eu. Então, se a gente já trabalha isso desde a escola, a gente começa a criar uma geração com hábitos mais saudáveis. A gente já tem boa parte das unidades, a Academia da Saúde, o trabalho do professor de Educação Física, garantir acesso ao serviço de saúde. A gente acaba organizando muito nosso serviço direcionado a quem já tem alguma patologia, ou quem já tem algum diagnóstico, e até pelo volume mesmo, a gente tem muito hipertenso cadastrado, a gente tem muito diabético cadastrado, a gente tem muita gestante para dar conta, muita criança menor de 1 ano, e aí a gente acaba muitas vezes deixando a pessoa que precisa desse trabalho de prevenção e promoção em segundo plano. Então, é importante a gente organizar o acesso ao serviço de saúde pensando nessa população também. Oferecer dentro da unidade o apoio à cessação do tabagismo é um trabalho importante. O cigarro tem impacto direto em muitas das doenças crônicas, principalmente nas questões relacionadas ao câncer. Então, é importante que a unidade ofereça esse serviço, ofereça de forma dinâmica, com facilidade para o usuário acessar. A decisão de parar de fumar é uma decisão que muitas vezes o usuário toma, mas precisa de muito apoio, é difícil parar de fumar. Eu, graças a Deus, é um vício que eu não desenvolvi, mas todos os amigos fumantes que eu tenho, é muito raro alguém conseguir parar de fumar sem um apoio, sem participar de um grupo de apoio, sem ter a prescrição do seu adesivo ou do medicamento. Simples parar de fumar não é simplesmente um desejo, quero parar e vou parar. Aproveitar a oferta oportuna dos exames de rastreio, o mais comum para a gente está na nossa rotina de câncer de mama e preventivo de câncer de colo de útero. É importante a gente ter essas ofertas de serviço e aproveitar os atendimentos individuais, além de todas essas ações em grupo e de promoção de saúde que a gente já tem, aproveitar os atendimentos individuais também para fazer essas abordagens. Para tentar encerrar a nossa apresentação e abrir mais para a discussão, e aí vou estar aberto vocês perguntarem e a gente discutir à vontade. 2 frasezinhas, ironicamente, espera aí que de novo eu travei aqui. Ironicamente, às vezes o reconhecimento do direito e da liberdade do outro em não mudar é o que torna a mudança possível. E ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Ou seja, eu trazer o conhecimento para discutir com o usuário, para ele criar sua construção de práticas, de hábitos, e não eu, como profissional, induzir a ele, determinar a ele o que é certo e o que é errado. A apresentação era um pouco isso, só para introduzir a nossa discussão, e agora a gente está aberto para vocês falarem à vontade, trazer essa discussão, o que vocês querem contribuir, o que eu posso contribuir com vocês. Alguém quer participar? Oi, Gibemar.
Maravilhoso. Ana Luísa, tudo bem? Saudade de você, a gente só se fala virtualmente. Virtualmente. Muito boa a aula. A Regiane já está aqui comentando que a aula foi ótima. Muito bom ver seu caso clínico, né? Tá vendo? Quando você falou que você queria discutir um caso clínico de residente, você não me disse que você iria se apresentar no seu caso clínico. Vamos ver se os meus residentes têm contribuição para o seu caso clínico, para a gente poder compartilhar. Cuidado. Seus residentes são minha última esperança de melhorar meus hábitos. Muito bem, então vamos deixar eles falarem sobre como eles podem compartilhar o cuidado em relação a você. Vamos, meninas, não deixem o Juba aí sem nenhuma oferta de cuidado. Oi, gente, boa noite. É a Vera. Boa noite, Tem duas contribuições aí no chat, dá uma olhadinha, Juba. 2 residentes conversando com você. Eu tô meio enrolado para ver tela, chat, mas consegui abrir aqui agora. A Josiane escreveu... Ana? Consigo. A Josi escreveu para você que talvez o lado emocional esteja envolvido, que é importante pedir, de repente, o suporte da psicologia, porque a própria ansiedade talvez seja um fator que possa estar interferindo. E tem a contribuição da Regiane falando que essa aula foi maravilhosa. E eu falei para os residentes entrarem e assistirem sua aula, porque muitos dos temas do pré-projeto, do trabalho de conclusão de residência, são sobre doenças crônicas não transmissíveis. Então, acho que é um tema bastante sensível para eles. Só responder a Patrícia aqui, que ela pergunta se eu sou pai. Eu esqueci de botar no meu caso uma das coisas mais importantes da minha vida, que é minha filha de 13 anos, a Letícia, que é responsável pelos meus principais momentos de lazer e diversão, são ao lado dela. Então, sim, eu tenho uma filha de 13 anos. E sobre a ansiedade, Juba, tem alguma questão de ansiedade envolvida no seu plano de cuidado? É difícil se autodiagnosticar com ansiedade, mas levando em consideração que as unhas estão todas roídas, como eu menciono, a questão do momento profissional passando por grandes mudanças, dormindo pouquíssimo, acho que tem muito de ansiedade. E eu desconto muito da ansiedade na alimentação. Por isso que, assim, para mim é uma pactuação séria tentar melhorar a alimentação, principalmente abrir mão dos doces. A pactuação que eu coloquei ali não é só do caso, é uma pactuação real. Estou levando a sério, vou tentar seguir ao máximo. Quero dar uma contribuição. Não sei se está falando. Está falando? Está saindo som? Estou ouvindo, Beth. É a Beth. Tá sim, Beth. Tá. Quero dar uma contribuição que você falou da água, que é importantíssimo, entendeu? E, assim, para até todos os residentes, a questão da água é fundamental que as pessoas bebam água, né? E, assim, ajuda em muitas coisas. Eu nem vou entrar na questão do doce, porque senão também é algo que, no meio dessa pandemia, a gente busca um pouco aquilo que a gente está mais próximo e que nos dá prazer, mas a questão da água é fundamental, né? A água, a gente tem que estar tomando muita água sempre. E um conselho é andar com a garrafinha, entendeu? Já que você não tem acesso a toda hora estar indo num bebedouro, não sei o quê, anda com uma garrafinha de água. E eu acho que isso é bom. Respondendo a Giovana, que a Giovana fala da questão da yoga, da auriculoterapia, na verdade, e aí é uma opção minha, cada um acaba entendendo o que é o melhor escape, é importante disso conversar com o usuário. Uma coisa que eu usava muito para relaxar, para se desligar um pouco do mundo, eu fazia slackline. Apesar dos 109 quilos, a corda do slackline me aguentava, e era um momento de se desligar do mundo, de relaxar um pouco, e também é uma atividade física. E aí, isso é importante, se discutir com o usuário o que ele usa como escape, como que ele usa
para melhorar, para abordar melhor de forma o estresse. No meu caso, é uma coisa tensa na vida, e o slackline era uma coisa que eu fazia, mas por conta também da pandemia acabei parando de fazer. Mas no meu caso é slackline, para outros pode ser a yoga, para outros pode ser a auriculoterapia, são terapias, são coisas diferentes, na verdade, mas é um momento que eu me desligava do mundo. Para outros pode ser ir para a igreja, momento de parar, rezar, se ajoelhar, esse momento de oração, o momento que a pessoa se encontra consigo mesmo. Então, para abordagem, principalmente da ansiedade, discutir com o usuário esse momento que ele pare um pouquinho e se desligue do mundo, respire, é muito importante. Estou lendo aqui o comentário da Cristiane, perfeito, Cristiane, assim, exato. A gente tem que pactuar com o usuário, não impor o que precisa ser feito. Essa pactuação eu acredito muito que o sucesso de qualquer abordagem para a gente, profissional de saúde, seja essa pactuação com o usuário, nunca a imposição. Ótimas contribuições. A Giovana é residente de odontologia de Tiradentes e a Cristiane, residente de enfermagem também de Tiradentes. Eu não botei nada da minha saúde bucal, que minha dentista ia estar presente, né? Então... Muito bom, né, Gibemar? Muito bem. Acho importante, né? Até porque eu ia escrever seu odontograma aqui, no caso. Isso não. Mais alguém, gente? Mais alguma contribuição? Ana? Olha só, Jubemar, lá na contribuição da Patrícia, eu achei interessante porque ela perguntaria para você se você é pai, se tem filhos, esposa, mãe, irmão, não só para perguntar, mas ela iria fazer essa implicação sobre a extensão das suas expectativas, né? Sobre como você vê a sua responsabilidade afetiva com os seus, no caso, com a sua filha, que aí você já disse que tem essa filha, e você disse de uma forma tão afetiva, ela iria fazer esse link da sua relação com ela, né? E do seu legado, do que você iria deixar enquanto profissional de saúde, na relação com a sua filha. Achei interessante a Patrícia colocar que ela faria uma abordagem desse tipo, né? Verdade, velho, excelente. Na leitura dinâmica aqui acabou passando, mas é fato, a gente entendeu o que mobiliza o usuário. E de fato, assim, no meu caso, minha filha é uma coisa que me mobiliza muito. Então, uma coisa que me mobiliza a repensar meus hábitos é como que eu vou estar daqui a 10, 15 anos, quando minha filha estiver mais adulta, como que vai ser, como que eu vou estar. Então, é uma coisa que sem fato. E aí, para outros usuários, pode ser a esposa, pode ser os amigos, essa relação afetiva é muito importante para a gente pensar nesse plano de cuidados. Assim, o que mobiliza a pessoa acho que é peça fundamental nessa abordagem. Interessante essa contribuição dela, né? A Patrícia, ela é residente de serviço social da USF Noroeste. Legal, Patrícia. A Regina já está me seguindo aqui no Instagram já para acompanhar a minha evolução. Já me achou aqui no Instagram. Rejane, provavelmente. Amanhã eu já estou postando. Rejane Trentini. Isso, a Rejane, ela é residente de enfermagem de Copavila. Já vi que vai me cobrar. Vou postar foto todo dia da atividade física e do plano alimentar sendo seguido direitinho. Você já sabe, mas não custa lembrar que bons sistemas de saúde vinculam pessoas a pessoas. Portanto, a Rejane está fazendo exatamente o que o Dr. Daniel Sorani sempre nos orienta. Ela já está te seguindo no Instagram para acompanhar essa evolução. E é importante pensar, a gente brincando, na verdade, no meu Instagram, mas pensar nessas ferramentas com o usuário. Às vezes o Instagram da unidade
se comunicando com o usuário, às vezes parabenizando por uma atividade ou mencionando alguma coisa, isso mobiliza também a pessoa. Estou usando ela como exemplo, começou a me seguir agora, mas acho que é uma excelente forma de comunicação que a gente ainda usa pouco. A gente pode potencializar isso muito mais, e não só para essa questão das doenças crônicas, dos hábitos saudáveis, mas para o dia a dia mesmo. O Covid acabou nos obrigando a usar essas ferramentas, a melhorar um pouco o uso dessas ferramentas, mas a gente um caminho que a gente ainda tem muita coisa pela frente e ainda tem muita coisa de potencial que pode ser explorado nessas ferramentas. Acho que contribuição para a gente fazer um link e referência com a aula que a gente teve na sexta-feira do Roberto Raposo, que ele discutiu sobre mortalidade prematura na atenção primária e como a gente ainda tem os desafios do cuidado de doenças crônicas não transmissíveis. Pensando na transição epidemiológica, o quanto a gente evoluiu ao longo dos anos para reduzir mortalidade infantil e mortalidade por doenças crônicas transmissíveis, e o quanto a gente hoje tem que desenvolver ferramentas para trabalhar e achatar a curva da mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, que é hoje o desafio da atenção primária. É o que causa um nó da agenda, que são os hipertensos e diabéticos, que todos os residentes perguntam como é que eu organizo as minhas agendas se eu tenho tanto hipertenso e diabético para dar conta. Acho que todos os residentes têm essa mesma dúvida. E enquanto isso também quando a gente fortalece a atenção primária, quanto isso também reduz a internação por condições sensíveis à atenção primária, já que hipertensão, diabetes e as complicações de doenças crônicas não transmissíveis também acabam ocasionando redução de internações por condições sensíveis, quando a gente tem uma atenção primária mais fortalecida. Então, acho que o desafio de trabalhar o autocuidado e de ter uma boa coordenação e gestão do cuidado na atenção primária também reduz mortalidade prematura, que eu acho que faz uma referência com a aula e a discussão que a gente teve na sexta-feira. A gente ainda pouco visualiza isso. Por exemplo, não é um indicador clássico ainda do Ministério da Saúde. Poucas equipes monitoram mortalidade prematura. Eu lembro que no meu território, no Rio de Janeiro, eu praticamente não tinha mortalidade materna, eu tinha pouquíssimos óbitos infantis e era um problema óbitos por mortalidade prematura. E eu comecei a monitorar isso de maneira mais sistematizada, porque na minha população, que era uma população de classe média, meu maior número de óbitos era por complicações de hipertensão e diabetes e por câncer, né? No caso, doenças crônicas não transmissíveis, né? Menores de 69 anos de idade, era o meu público-alvo de óbitos no meu território. Então, esse é um desafio também para os nossos residentes também pensarem isso dentro das equipes. Será que, às vezes, a gente acaba trabalhando com os indicadores de sempre e esses indicadores não refletem as necessidades de saúde daquele determinado território? Acho que o objetivo dessa discussão é para a gente também refletir sobre quais são as necessidades e reais demandas dos nossos territórios hoje em Campo Grande. Óbvio que a gente tem territórios super diversos, então, por exemplo, o território de Noroeste tem um perfil populacional totalmente diferente do território de Tiradentes. Provavelmente, Tiradentes, o território demande mais casos de doenças crônicas não transmissíveis, então vale a pena a equipe Tiradentes estar mais atenta para esse perfil de usuários. Acho que é uma sugestão de trabalho aí para as equipes. Você mencionou no início, já quero me colocar à disposição para o próximo seminário ou para outros momentos, da questão da organização da agenda. Eu acho que duas coisas que são preocupações de 10 em 10 equipes de saúde da família, assim, como que eu dou conta da minha demanda espontânea e como que eu organizo a agenda com esse monte de hipertenso, diabético que eu tenho cadastrado. Então, quando tiver a oportunidade de a gente discutir essa organização, estou mais do que à disposição. Sei que tem um monte de gente com excelentes experiências,
mas sou mais um interessado em contribuir nessa discussão também. Já dou um bisu antecipado, principalmente para os enfermeiros, tem muita essa angústia na reunião de equipe. Consulta individual para hipertenso e diabético, principalmente hipertenso leve, não dá conta, a agenda não dá conta. A gente precisa, é uma discussão que a gente vai ter mais à frente, provavelmente em outros momentos, mas a gente precisa repensar como que a gente oferece o cuidado, como que a gente organiza o serviço, sem que seja exclusivamente numa consulta individual, até pelo volume a gente não consegue. Será que esse usuário de fato precisa de 3 em 3 meses estar dentro do consultório, de 6 em 6? Então a gente precisa, principalmente hipertenso leve, que é um volume grande. Então na próxima discussão conta comigo sobre isso também, Luiz. A gente pode fazer uma dobradinha, eu quero te ajudar. Tem gente pra caramba, tem muita gente que gosta desse tema, né? Muita gente boa. Então acho que dá para fazer quase um seminário só sobre isso, na verdade. Mas é uma discussão que acho que é angustia das 10 equipes, porque a abordagem da demanda espontânea e essas doenças crônicas, como que eu encaixo na minha agenda. Acho que quem já esteve gerente pelo menos 2 dias na vida já teve essa angústia por alguns segundos. São temas que acabam ficando muito ligados, porque assim, a agenda, se eu começo a botar todo mundo na agenda, a agenda fica muito para frente, o paciente começa a vir como demanda espontânea, e aí eu não consigo dar atenção, ele descompensa, e aí a gente entra numa bola de neve que acaba sugando a gente. Então é uma discussão importante que as equipes precisam fazer, essa organização de acesso a esses usuários. A gente já tá puxando outra discussão, tá vendo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, além de ficarem dando parabéns para o Juba no chat? A Beth já falou que é uma ótima ideia. O Rafael está dando parabéns, a Vera também, a Gil Winkler. Excelente aula, dinâmica interessante, a dinâmica do seu caso. Está todo mundo um pouco preocupado com você, Gil. Todo mundo preocupado, tá vendo? Eu estou um pouco preocupada com o seu IMC, seu grupo de riscos, Gamar. Daí só para a gente fechar, como eu disse no início, assim, é difícil. Vamos seguir no Insta. A Vera falou que vai te seguir no Insta. Boa. Eu já sigo a Vera, só ela me seguir de volta, já sigo a Vera. É difícil a gente trazer uma discussão dinâmica, assim, eu preferia muito mais que a gente tivesse dentro de uma roda discutindo esse assunto, acho que seria até mais produtivo, mas acho que a gente conseguiu levantar um pouco essa discussão, lançar um pouco da pulguinha atrás da orelha dos residentes, que a gente precisa, às vezes, se despir do poder do jaleco para abordar de forma mais qualificada o usuário e atingir os melhores resultados. A contribuição que eu tentei trazer foi um pouco essa. Foi ótimo. Tem um comentário, #SecaJubemar. SecaJubemar, adorei. Vou postar usando essa hashtag.